bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Ah, Eu estava aqui, obrigada, né, Lu. explicando algumas coisinhas até você entrar, trazer teu conhecimento. E tem muita gente aqui dizendo que não está dormindo bem, que está com insônia, né? Olha só, acordo várias vezes ao dia. E, enfim, a proposta que a gente está trazendo é quais são as intervenções que não envolvam a medicação. Eu sempre digo, né? Eu sou biomédica de formação, fiz o mestrado, doutorado na área de psicobiologia, especificamente em sono, e eu trabalho na área educacional. Então, a minha parte é a parte justamente mostrar para as pessoas que existem outras alternativas e medicamento seria a última opção. Né? Depois que eu tentei outras alternativas, aí sim eu vou pensar em medicação quando eu estou falando de insônia. A gente sabe que tem outros transtornos psiquiátricos que são extremamente necessários, a intervenção medicamentosa, mas você é psicóloga e a gente sabe que também existem outras técnicas que podem ajudar as pessoas nesse momento, tá? Então, primeiro, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, conversasse aí com a turma. Tá entrando mais gente, mas vamos apresentar, né, o que você faz, com o que você trabalha. Primeiro, eu já falei, né, ela é psicóloga. Conte aí pra gente. Lu, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei Imagina. muito feliz pelo convite. Gostei muito da proposta também do tema. Acho que é um tema muito relevante e pertinente, né, para o contexto atual. Isso. Essa época de pandemia, essa época de isolamento, distanciamento social, de fato, pode aí, de algum modo, estar interferindo no sono. Tanto é que quando eu Uhum. fiz a divulgação, muita gente se identificou, muita gente se Isso. interessou e porque realmente não tá fácil, né? Não. Bom, então deixa eu me apresentar. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Camila, sou psicóloga e neuropsicóloga, e trabalho com abordagem terapia cognitivo-comportamental, uma perspectiva teórica da psicologia. Fiz residência em saúde do adulto e do idoso e o meu mestrado foi na área de saúde, mas com foco em processos cognitivos. Então, esse é um tema que me interessa muito, né? Muito comum nas nossas práticas Exato. enquanto psicólogos, então achei bem interessante. Hoje eu vou falar também um pouquinho de mindfulness, que é uma Isso. prática que eu tenho adotado enquanto terapeuta cognitivo-comportamental e tem casado muito bem com insônia. Então, espero que a É. gente tenha um bom papo pela frente. Tá, com certeza. Aliás, a gente estava programando um curso aí para Maceió agora em junho, mas a pandemia vai adiar um pouquinho. De vez em quando, eu vou olhar aqui nas anotações e as Ah, perguntas que o pessoal está colocando. Então, você pode falar, certo, mas eu estou anotando porque as perguntas vão entrando mais para mim, tá? Você em algum momento joia, vai travar, tá bom? certo. Então, é, na psicologia, né, eu sei que tem alguns psicólogos que nos seguem, tem psicopedagogos, mas também tem pessoas que não entendem, assim, do assunto. Então, o que um psicólogo pode fazer para uma pessoa que sofre de insônia? Lu, na verdade, só o fato de estar, né, em sofrimento psicológico, isso de algum modo vai interferir no sono. Isso Uhum. porque a saúde mental, ela está diretamente ligada com a qualidade do sono, né? Quando a Ah, gente pera está aí um em algum pouquinho, Camila. sofrimento... Pera aí um pouquinho. Oi. Só um momentinho. A Euciane está dizendo que não está conseguindo ouvir a Camila. O restante está ouvindo, gente? Porque se só a Euciane tiver com esse problema, é só aumentar o volume do seu celular. Estão me Pode falar. escutando? Isso, Estão me aumentou o volume. escutando? Melhorou. Melhorou? Acho que quando eu falo mais perto, Isso, tá. Bom, então, continuando, joia, estão escutando aí, né? Tá, isso. qualquer coisa podem interromper e eu vejo o que faço para melhorar. Bom, então, o que eu estava falando era que a saúde mental está diretamente ligada à qualidade do sono. Quando a gente está com algum sofrimento emocional, um sofrimento psicológico, é comum o sono refletir de alguma forma nisso, né? Então, ou a gente dorme mais, a gente fica sem energia para sair da cama, né? E dorme mais tempo, tira mais cochilos e, né? Ou a gente dorme menos, ou a gente fica acordando no decorrer da noite, como você falou, né? Sobre aquele tipo de sono que tem as interrupções no decorrer da noite. Então, o psicólogo, ele trabalharia com dois focos. Em geral,
os dois focos que atendem, né, que são da alçada do psicólogo, seria trabalhar com as interferências do sono, o que de fato interfere no sono, e com as interpretações do sono, né? Então, o que de fato interfere no sono poderia ser um evento estressante que a pessoa esteja passando, um evento traumático que ocorreu, sabe? Ou uma situação que em si gera ansiedade, ou que gera incômodo, gera algum sofrimento, ou quando alguém está com um conflito emocional, ou quando alguém está prestes a tomar uma decisão muito séria na vida. Isso são esses são alguns dos fatos e fatores que nos tiram o sono, né? A gente sabe disso. Exato, exato. Mas também tem um outro foco da gente, que é justamente como a pessoa entende o sono, interpreta o momento do sono. E a gente sabe que depois de uma noite mal dormida, né, a gente fica bastante propenso aí a criar um monte de crenças, um monte de ideias sobre o sono, né, sobre a interpretar o sono de várias formas. Então é muito comum, né, depois de uma noite mal dormida, a gente fica preocupado e começa a pensar, ai, será que eu vou conseguir dormir hoje? Ou já afirma, né? O indivíduo que tem insônia crônica, ele tem medo de não dormir, né? Isso é muito forte nele, né? Ele acorda de manhã já pensando na noite seguinte que ele não vai dormir. Exato. E eu acho fundamental o papel do psicólogo nesse momento. Isso, perfeito. Sem contar com outras crenças, né? Quando ele começa a achar que não é normal, quando ele começa a achar que nunca mais vai dormir como dormia antes. E as expectativas também que eles criam em relação ao sono, a quantidade de sono que se tem que ter. E quando não se alcança essa quantidade de sono, as pessoas ficam frustradas, as pessoas não sabem lidar, né, com isso. E outras questões também, outras crenças em relação à própria comparação, de ficar se comparando com as outras pessoas. Por que que ela dorme bem e eu não durmo? Então, gera uma série de interpretações que essas interpretações em si, elas já podem estar interferindo diretamente no processo do sono, né? Nos deixa preocupados, nos deixa, alguém aí falou, né, pensamentos horríveis e que de fato estão associadas com emoções desagradáveis, emoções incômodas, e aí deixa a gente hiperalerta, e isso não combina com sonolência, né? Esse estado, Exato. esse nível de alerta não combina com O sono sonolência. deveria ser encarado como algo natural, né? É algo natural que vai acontecer a partir do momento que eu crie toda aquela rotina, independente disso. E eu vi uma frase esses dias que eu achei interessante. Se eu não durmo bem, é porque algo vai mal. É simples a frase, mas se eu não durmo bem, é porque algo vai mal. Então, o que esse algo vai mal? Né? Será que é um problema físico ou é um outro problema que seja emocional, que seja de circunstância? Então, a gente tem que começar a investigar, e eu sempre gosto de falar isso, você tem que se investigar, se avaliar, para ver o que está impactando. Será que eu não durmo bem porque eu estou com problema de tireoide que eu preciso resolver, indo ao médico, endocrinologista, ou eu não estou dormindo bem porque eu tenho uma rotina extremamente estressante? Né? E eu sempre digo isso, e a maioria das pessoas que ouvem essa frase, a primeira vez, elas se surpreendem. A qualidade do meu dia está estreitamente relacionada com a qualidade da minha noite. Eu não posso levar um dia inteirinho estressada, acelerada, tomando café o dia todo e chegar à noite dormir. O cérebro é o mesmo. O cérebro da manhã é o cérebro da tarde, é o cérebro da noite. Então, se a gente cuidar um pouco mais dos pensamentos que nos visitam ao longo do dia, os pensamentos que nos visitam ao longo da noite vão ser diferentes. Né? Isso é verdade, professora. O momento é bastante estressante. E uma pergunta que eu tenho feito para todo psicólogo, viu? Porque é algo que tem me feito questionar bastante. Você acha que o insônia tem alguma personalidade, alguns traços de personalidade ou algumas características em comum? Lu, na verdade... Eu quero você como experiência clínica.
Na verdade, isso não é um fator decisivo, né? Enquanto na prática clínica e também na literatura, né? Na verdade, não existe esses traços de personalidade, eles não são fatores decisivos para determinar uma insônia ou para favorecer uma insônia. Mas há de se considerar, sim, que existem traços que torna uma pessoa mais propensa, Uhum. favorece, né, facilita a insônia. Então, se a gente pensar na teoria da psicologia, né, quando se trata de personalidade, o padrão de neuroticismo, não sei se você já ouviu falar, o padrão neurótico, ele em geral está mais propenso, que é justamente aquela pessoa que vive o sofrimento de uma forma mais intensa em relação às outras pessoas. É alguém que tem uma dificuldade crônica de se ajustar emocionalmente, é uma pessoa que vive, que está em vulnerabilidade emocional e com uma certa instabilidade emocional, uma variação de humor com muita frequência, ou mesmo com pessoas até passivas, né? É uma das características de pessoas neuróticas, muitas vezes são pessoas passivas, mas também tem outros perfis, como pessoas muito controladoras, Uhum. perfeccionistas, e às vezes pessoas que ruminam demais os pensamentos, que pensam demais, e que não interrompem o ciclo, né? Cheguei em casa, ok, agora eu vou entrar no processo de desligamento, não, mas ficam Desligar, né? hiperligadas, né? A gente chama de excitação mental e muitas vezes os aparelhos celulares ajudam muito nisso, né? Isso. Deixa a gente Não, sabe que eu tenho hiperativa. assim, eu encaro a insônia, não a insônia crônica, mas eu encaro a insônia, em alguns momentos, ela é fundamental para você gerar conteúdo. Então, existem momentos da vida da gente que a gente está produzindo mais, e aí eu falo como professora, como quando você escreve, que você está escrevendo uma dissertação, está escrevendo um artigo, existem momentos que a insônia é produtiva, né? O teu cérebro está trabalhando bastante e você tem fervilha, né? Então, a produção ela é abundante. Mas tudo tem que ter limite. E eu acho que é aí que está a questão, né? Existem algumas noites que eu vou dormir menos e vai me fazer produzir mais. Uhum. Inclusive, eu vi isso num curso que eu estou fazendo e eu achei interessante a colocação no fórum, lá no debate, de uma pessoa que faz isso propositalmente. Segundo ela, a cada 8 dias ela faz um dia de privação de sono, porque para ela isso faz render. Lá eu fiquei pensando, eu falei, gente, que estratégia maluca, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Mas assim, Uhum. eu olho para a minha vida acadêmica e eu percebo que os momentos de alta produtividade intensa, eu estava dormindo menos. Mas eu não tornei isso prática, rotina. Né? Foi um período da vida e aí eu volto de novo à minha normalidade, fazendo com que eu não aquele mau hábito, né, vamos dizer assim, aqueles maus hábitos sejam perpetuados. Então, eu acho que nesse aspecto, talvez isso que você está me falando, quer dizer, a pessoa tem um traço de personalidade, e como é que se muda o traço de personalidade? Né? Se eu sou mais neurótico, se eu sou mais controlador, de repente eu não vou deixar de ser. Eu preciso Uhum. trabalhar isso. E aí que nós vamos falar sobre essas intervenções, né? Então, o que você tem Uhum. para contar para o pessoal que está sofrendo aí de insônia? Bom, Quais são as intervenções que a gente pode trazer para eles, que vai fazer diferença, aquilo que eles podem fazer em casa e aquilo que eles podem fazer junto a um psicólogo formado. uhum. Bom, acho que você começou uma discussão boa, né? Porque pensar no sono enquanto a função que ele exerce na nossa vida, né? E para você, naquele determinado momento, ele estava exercendo ele tinha uma função criativa, né? De potencializar a sua produtividade. E entendo isso, talvez, acho que eu até me identifico um pouco no meu período de mestrado, foi quando eu conheci a insônia de perto e ao mesmo tempo que era produtiva, mas também me gerava algumas consequências. Mas a questão é que uma das formas que a gente pode, né, se ajudar diante disso, dessas dificuldades de dormir, de pegar no sono, o que eu queria trazer aqui era justamente a proposta do mindfulness, que tem se crescido bastante, cada vez mais tem se trabalhado, se tem se estudado, a literatura está
crescendo em relação às pesquisas, né, do mindfulness, e era algo que eu queria trazer para cá, enfatizar um pouco sobre isso, sobre esse processo de aceitação da sua condição em relação ao sono. O que é isso? O Primeiro, que é conta para mindfulness? eles o que é mindfulness, porque O muita que é gente não sabe o que é mindfulness. isso? Pronto, o que é o mindfulness, né? O mindfulness, assim, se a gente for traduzir de uma maneira, a grosso modo, a gente traduziria como atenção plena. O mindfulness é uma forma de você direcionar a sua atenção para o momento presente, para o que está acontecendo nesse momento e nesse ambiente, para o presente, e de uma maneira que você aceite esse presente sem julgamento, sem crítica, sem forçar a barra, sabe? Sem querer mudar esse momento. Simplesmente aceitar. Esse seria um dos primeiros passos. E por que se foca tanto no presente, Lu? Porque, na verdade, a gente vive, né, num ciclo, num vício, que muitas vezes a gente fica tão atento ao que aconteceu, ao passado, aos arrependimentos do passado, ou a gente fica muito atento ao futuro, ao que vai acontecer. Então, a gente se preocupa Isso. muito com esse futuro. E se a gente pensar, o passado passou, o passado não Uhum, existe mais. E o futuro é um pensamento, é uma promessa, né? Ele também exato. não existe. O que existe é o agora, é o presente. E muitas vezes a gente tenta fugir desse presente. E muitas vezes a gente nem percebe esse presente, a gente vive tão no automático, né? E não se dá conta, não está consciente do que está acontecendo no aqui e no agora. E é muito comum da gente querer fugir dele, justamente por essas armadilhas de ficar preso ao passado e ao futuro. Então, mindfulness é isso, é uma forma de você viver melhor o presente, apreciar melhor o presente, né? E considerando que é no presente que a gente pode mudar, que a gente pode transformar a realidade, que a gente pode fazer algo, né? É no presente que a gente trabalha melhor. Então, é um A momento assim. frase, aquela frase comum que a gente vê bastante, quer dizer, quem está preso ao passado está em depressão, quem está preso ao futuro está em ansiedade, e quem Exato, está faz no presente sentido. é mindfulness, está praticando mindfulness, então, é Não, isso? faz sentido, faz Entendi, agora sentido. entendi melhor. É isso mesmo, né? Então, viver o presente com aceitação, sem julgamento. Tudo começa por aí. Então, além disso, o mindfulness também ele tem sido utilizado como uma forma para respirar melhor, para Sei. melhorar, né, o nosso processo, nossa respiração e, consequentemente, minimizar aquelas reações emocionais, né, aqueles sintomas de ansiedade que são tão comuns, né, tão presentes no nosso dia a dia. Então, seria essa proposta do Do mindfulness. mindfulness, entendi. Isso. Mas como é que se pratica o mindfulness, então? Como é que, como é que a gente consegue fazer com que o cérebro, a mente, né, o nosso córtex pré-frontal esteja completamente focado no momento, no hoje, e não fique antecipando problemas ou revivendo problemas? Uhum. É, eu diria duas coisas, né? Existe uma forma sobre como o mindfulness funciona, é uma coisa, mas também existem os princípios do mindfulness, que eu acho que eles precisariam ser até falados antes mesmo de dizer como funciona o Tá. mindfulness. O mindfulness ele parte de 7 atitudes, de princípios, de 7 atitudes diante da vida. A proposta do mindfulness é justamente dar novos significados ao sofrimento, dar novos significados à vida, ao presente. Sobretudo aquilo que nos incomoda, né? Aqueles pensamentos que incomodam, que ficam martelando e a gente, em geral, tenta fugir. Então, o mindfulness, ele nos convida para entrar em contato com isso, com aquilo que a gente resiste, né? Quanto mais a gente resiste, mais aquilo persiste, né? Justamente Uhum. são esses sofrimentos, esses pensamentos que nos incomodam. Então, o mindfulness é um convite para entrar em contato com isso. Então, existem alguns princípios. O princípio do mindfulness são 7 princípios e que podem ser adaptados a qualquer demanda.
Na demanda do sono, que é o nosso foco, um dos princípios os princípios de Mindfulness se adaptaria assim, da seguinte forma. Primeiro é você se permitir ter um olhar de iniciante, ter uma mente de iniciante. Como é isso? É você, sabe o olhar de iniciante que está curioso, que está querendo entender, que está querendo aprender, que está com a mente aberta para tentar algo diferente? Então, Sim. o insone, seria muito importante que ele tivesse esse olhar de iniciante, que ele olhasse uma noite como se fosse uma única noite, uma noite por vez. Isso faz com que as experiências antigas das noites passadas não interfiram na noite presente, entende? Então, esse Uhum. olhar de iniciante é justamente ajuda com que a pessoa tenha uma mente aberta para tentar fazer algo diferente. Essa é a proposta, né? Esse é o primeiro princípio. O outro princípio é não lutar contra a insônia. E é muito comum, né? A gente fica toda hora querendo forçar, né, o sono, e o sono não vem forçado. Não faz parte do sono, né, forçar a barra para que ele venha. Ele vem naturalmente. Ele É. simplesmente acontece, né? Você E tem que ficar criar um forçando. ambiente necessário para ele acontecer, Isso, mas ele vem natural, né? perfeito. Isso, perfeito. E aí, usar as estratégias, né, para que ele venha naturalmente. E ficar forçando, imagina, Lúcia, a gente ficar se concentrando no sono, ficar se concentrando nas quantidades na quantidade de hora que a gente já perdeu, né, que a gente já deixou de dormir. Só de ficar pensando nisso, concentrada nisso, isso vai gerar uma preocupação na gente Isso. de Aí eu como é tenho um que vai comentário a ser. fazer, só um intervalo. É um problema muito sério as pessoas, por exemplo, que ficam contando quantas horas de sono que elas dormiram. Então, Exato, todo dia ela vai, exatamente. "Ah, eu dormi a uma, acordei, nossa, eu dormi só 5. Gente, quebra Isso, isso. Crie uma isso, rotina verdade. que você durma as horas suficientes, mas esqueça esse reloginho, porque isso só Uhum. vai gerar mais estresse. Perfeito, Lu, perfeito. Vai. E aceitar, né, e ter a confiança de que muitas vezes dormir menos e melhor é mais satisfatório do que dormir muito e com o sono quebrado. Então, se a gente pensar que é um processo gradual, né, esse trabalho com o sono, então um passinho de cada vez, né, e Uhum. reconhecer cada pequeno avanço. Outra coisa é não ficar se julgando, porque acontece muito, né? De fato, quando a gente não consegue dormir, a gente fica, por estar alerta, por não conseguir desligar, a gente começa a se julgar, a se culpar, a se criticar, né? A gente começa a ter emoções negativas em relação a gente. Então, Uhum. esse julgamento, esse auto-julgamento não ajuda muito. Ao Uhum. contrário, nos deixa mais alerta, nos deixa mais ligados, mais tensos, e isso não combina com sonolência, né? Totalmente Exato. oposto. Aceitar que a gente não está com sono é importante. Primeiramente, reconhecer quando a gente não está com sono e aceitar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente está na cama, e aí a gente fica, né, sem conseguir dormir, aí passa uma hora, passa 2 horas e a gente lá na cama, rolando na cama, encontrando posição e não acha, começando a ficar preocupada, achando que quanto mais preocupado a gente ficar, mais rapidamente vai achar uma solução, né, para isso. Mas o que que acontece? Se a gente aceitar que a gente não está com sono, a gente não vai ficar forçando o sono. A gente vai sair da cama, né? E Isso a é gente vai fundamental. fazer outra coisa. Exatamente. Então, Exato. esse é o momento da aceitação. É um princípio da aceitação que ajudaria muito se a gente aceitasse um dos momentos que a gente não está com sono e que forçar a barra não adianta. Também o princípio da confiança. Confie de que o seu sistema, né, do sono funciona, né? Caso não seja de fato um fator químico, biológico, mas você tem um sistema natural do sono. Confie nele e deixe ele trabalhar. E tenha paciência para que ele funcione, né? Para que ele se autorregule, para que a sua mente e o seu corpo se realinhem
e te deem uma sensação de sonolência naturalmente. Tem que ter paciência, porque não é um processo do dia para a noite, né? Uhum. Muitas vezes a gente acaba até condicionando, né? A gente acaba até associando a cama com um lugar de Aversivo. hipervigilância, isso, Aversivo. aversivo, É. negativo. Então, se tiver já um processo de condicionamento, aí é que a gente tem que ter mais paciência mesmo. E aí usar as estratégias do sono, quebrar com algumas crenças que a gente tem em relação ao sono, né? Uhum. E ir se trabalhando, certo? E aí, se você E, perguntar como funciona, quer falar? não, eu queria, algo que eu tenho pedido para as pessoas e reforçado, né? A cama Uhum. é para dormir, eu sempre brinco, né? Dormir e namorar, ponto. Então, assim, a Isso, partir do momento que eu não estou com sono, eu não tenho que estar na cama. E se exato. eu sempre falo, você só vai para a cama quando estiver com sono. Então, ir Isso. para a cama e esperar o sono vir, na maioria das vezes, não é uma boa ideia. Então, Uhum. é necessário fazer todo o processo, né, de modificação, de interpretação daquele momento que você está vivendo. Mas, assim, sempre lembrar que a cama é lugar de sono. Não estou dormindo, não consigo dormir, vá fazer outra atividade. O sono voltou, volte para a cama. Então, a cama tem que ter essa relação de descanso, de repouso, e não essa aversividade que eu tenho observado em relação aos insônios, né? Isso, Ou o que é pior, perfeito. né? A cama serve para tudo, né? Serve para comer, para estudar, para trabalhar, e aí o Isso. cérebro Para começa a resolver problemas. Uhum. dissociar o objeto da função principal, né? Isso, perfeito. É por aí mesmo. E aí você tinha me perguntado como funciona o mindfulness. Na verdade, o Isso. mindfulness, ele é uma prática, ele tem sim a sua parte filosófica, né, quando traz esses Uhum. princípios, mas ele é sobretudo uma prática. E de antemão, assim, não existe um Buda, né, do mindfulness, né, uma pessoa que seja 100% mindfulness. Na verdade, o mindfulness é uma prática e é um convite constante. E o que eu diria como o mindfulness funciona, ele funciona em três momentos. O primeiro momento, eles têm até uma certa hierarquia, né? Um certo ciclo, mas eles podem acontecer simultaneamente, na verdade. O primeiro momento é o momento da concentração. Então, sabe aquelas meditações que a gente concentra a atenção na respiração? Ou concentra a Isso. Eu tenho atenção falado em um bastante isso. Se som? você quiser ensinar para eles, esteja, né, por favor, livre. Joia. Pronto, esse é o primeiro momento, né? A gente vai direcionar a nossa atenção. O que é atenção? É selecionar um estímulo e ignorar outros. Então, escolha, em geral, a gente sugere para que preste atenção na respiração. Então, foque na respiração, no ar que entra pelas narinas e no ar que sai pelas narinas. A gente indica que nas primeiras respirações você faça uma respiração mais profunda. Sobretudo, na hora de soltar o ar, na hora da expiração, você solta mais lentamente, que isso vai fazer com que seu sistema nervoso autônomo parasimpático seja mais ativado, né? E o seu Isso. sistema nervoso simpático diminua aí a ativação. Porque quando a gente está hiper, né, excitado mentalmente, o sistema nervoso parasimpático está lá em cima, está hiperativado. Então, nós mesmos temos no nosso corpo o nosso calmante natural, né? E o nosso Uhum. calmante natural, né, assim, de certa forma, é justamente o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, é no momento que a gente solta o ar bem lentamente. Então, puxa o ar, sente o ar entrando pelas narinas, foca nisso, preste atenção nisso e solta o ar lentamente. Tem algumas contagens. Você pode contar 3 segundos puxando o ar, 3 segundos retendo, segurando ele, e 6 segundos soltando o ar lentamente, lentamente. A ideia é que esse seja um primeiro momento para você se conectar, no caso, com a sua respiração, direcionar a atenção para a sua respiração, tá? Uhum. Mas isso é muito difícil. Sim, porque muitas pessoas reclamam que
quando tá lá tentando se concentrar, aí de repente vem o pensamento que invade a mente, que distrai a gente, né? E de repente a gente está prestando atenção na respiração e de repente começa a pensar em outras coisas, né? E aí vem o pensamento do que vai fazer amanhã, do que tem que fazer, do que aconteceu ontem, e Mas aí você enfim. volta para a respiração, né? Isso, exatamente. E aí, qual é a sugestão? Seja gentil, né? Note aquilo, note aquele pensamento e gentilmente retome a âncora, retome a respiração, retome o foco na respiração. E isso vai acontecer, olha aí mais uma vez, a aceitação. Aceite que esses pensamentos Entendi. vão invadir a mente. E ficar se julgando, ficar se culpando, não vai Ficar adiantar irritado nada. não vai resolver, Ficar né? irritado, exatamente. E ainda mais nessas horas que a pessoa começa a ter aqueles pensamentos de autocrítica. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu sou desatenta. Ai, isso não é para mim. Não, é um momento em que você é um momento de você se aceitar. É um momento de você aceitar que esses pensamentos virão. Mas gentilmente note esses pensamentos e gentilmente retome a respiração. Isso é um exercício, é como se fosse um músculo, né? A gente, com o tempo, à medida que vai praticando mais, vai melhorando Vai cada se vez tornando mais. melhor, né? Isso. O segundo momento, Lu, é o momento do mindfulness por si, né? É o momento do foco aberto. Antes, a gente tinha um foco fechado, então, focar na respiração. Agora, a gente vai aumentar um pouco, ampliar um pouco esse foco. Então, a gente vai ficar como se a gente estivesse assistindo a nossa mente. Então, Uhum. é como se a gente fosse um telespectador da própria mente. A gente vai simplesmente observar o que passa na mente, inclusive aqueles pensamentos, né? Se aqueles pensamentos vierem, observa, não julga, e esse é o grande desafio. Não julga, simplesmente observe. Note esses pensamentos, note suas emoções naquele momento, note os sons do ambiente, a temperatura, como se fosse um telespectador, como se fosse até um curioso. Tenha curiosidade para saber o que capturou O sua que se passa atenção. na sua mente, é isso? Você vai Exato. investigar o que se passa na sua mente? Exato, exatamente. Essa é a Mas proposta? isso, exatamente. Mas uma investigação sem julgamento, né? Sabe um antropólogo, quando ele está investigando, quando ele está conhecendo uma comunidade, ele está registrando, só registrando. Então, é como se você fosse um telespectador, como se você estivesse observando ali, mas sem julgamento, sem crítica, sem querer refletir, que muitas vezes, né? A gente quer analisar tudo. Ai, o que será isso, né? A gente tende Eu acho que você é psicólogo e eu sou pesquisadora, a gente analisa tudo. Essa, essa Exatamente. parte eu acho que deve ser difícil. É bem difícil, perfeito. Mas é também um exercício, né? E quando a gente atribui valor, quando a gente atribui julgamentos, e aí vem uma série de emoções com isso, vem uma série de reações. Mas até essas reações, somente observe. Essas reações emocionais, né? E aí a dica é também, se for muito massacrante para você, porque a gente sabe que as emoções ah, às vezes são um tanto desagradáveis e são difíceis, né, de lidar com essas emoções. Se a emoção for muito massacrante, retoma lá a âncora da respiração. Então, retoma o foco na respiração, sabe? É o momento também da gente respeitar nossos limites, da gente respeitar o que está acontecendo. Então, e sobretudo, não julgar. Não é momento de se julgar no mindfulness. Pelo menos por aquele tempinho, né? É um convite para a gente só se observar. E o terceiro momento é o momento da compaixão. Porque, vê, a gente teve o foco fechado, se concentrou na respiração, jogou nossa âncora, e aí depois a gente ampliou o foco, né? E a gente entrou em contato com a série de pensamentos, emoções, agradáveis, não agradáveis, e agora a gente vai
ter um momento de compaixão. Esse momento de compaixão é nos aceitar como somos. É o momento em que a gente vai tentar ver as coisas como elas são. Aproxima um pouco E mais que abaixou o teu som. Oi, tá É. melhor? Isso, melhorou. O momento da compaixão é o momento em que a gente vai aceitar, nos aceitar como a gente é naquele momento. Então, Hum, é bem possível que venha à mente os nossos defeitos, nossos erros, nossas lembranças ruins, nossas imperfeições. E esse terceiro momento é o momento da compaixão, é quando a gente se compreende e nos aceita incondicionalmente. E a partir do momento que a gente se aceita incondicionalmente, a gente faz essa pergunta, uma pergunta final. Ok, o que fazer? O que é que eu posso fazer? Né? Então, é meio que o ciclo do mindfulness fecha justamente aí, nesse momento em que você se aceita e daí então você se pergunta, ok, o que é que eu posso fazer? Então, o mindfulness, sobretudo, é um convite para você se conhecer, né? Para você se aceitar e dar novos significados às suas emoções, dar novos significados à forma como você é, como você como você existe e, sobretudo, até de reconhecer seus limites também. É um momento uhum, de autoconhecimento, sabe? uhum, entendi. Seria mais ou menos isso, como é que o mindfulness E, funciona. e assim, para se praticar, por exemplo, você tem algum local. Porque eu vou te dizer, eu comecei a fazer a técnica respiratória já tem, eu não me lembro bem, mas assim, mais ou menos um ano, com mais regularidade, né? Eu vi algumas técnicas, eu não me adaptava bem, e aí eu fui numa reunião no passado, e eu gostei bastante da técnica que me apresentaram, porque era muito simples. E eu passei a fazer, às vezes, no sofá, no ambiente mais calmo, mas de repente, aqueles dias que eu estava. Eu tive um episódio, eu fui fazer uma ressonância, e dentro daquele, eu não sei se você já fez ressonância, e quando começou aquele barulho, em algum momento eu tive uma ativação simpática muito intensa. Eu nunca tinha passado por isso. E aí eu lembrei e comecei a fazer a respiração, Aí eu Uhum. fui acalmando, eu consegui terminar o exame. A ativação simpática foi tão intensa que a minha vontade foi de sair correndo. Foi realmente de fuga mesmo. Aí eu, Uhum, na hora, uhum, lembrei e comecei. E a partir desse dia, foi um divisor de águas. Porque eu passei a uhum. olhar de forma muito mais, assim, atenta. Gente, isso aqui funciona de fato. E hoje eu faço deitada. Às vezes eu estou dormindo, estou deitada, e os pensamentos de preocupação, alguma coisa que está me incomodando, começa a vir Uhum. e eu começo a respirar pausadamente e eu durmo. Quando eu percebi, eu já dormi, eu não vi mais. Uhum. Então, assim, eu Uhum. faço em ambientes sentada, mas eu também faço deitada na minha cama. Então, no Mindfulness, o que, que você propõe que seja a recomendação? Na verdade, não existe um ambiente ideal, né? Nenhuma posição ideal. O mindfulness ele pode ser praticado em qualquer lugar, né? Desde numa tomada de banho, quando você está tomando banho, né? Você se concentra na água do chuveiro caindo, você sente cada gota molhando o seu corpo. Aquilo ali já é uma forma, já é o primeiro momento do mindfulness, né? Que é o momento da concentração. Você pode fazer mindfulness enquanto num ambiente cheio de multidão, ou no ambiente barulhento, ou no ambiente silencioso. É claro que um ambiente silencioso casa muito bem, né? Porque Uhum, você com não tem tanta certeza. concorrência de É, estímulos do ambiente. Então, sua atenção fica mais favorecida naquele momento. Mas entendi. não tem necessariamente um melhor ambiente. E é sempre ideal, é sempre mais indicado a gente trabalhar, usar o mindfulness no cotidiano, para que em um desses momentos, como você precisou, né, você consiga acionar o seu modo mindful mais facilmente. Então, Uhum, a prática de mindfulness no dia a dia é fundamental. A gente diz que é como se fosse uma pausa, uma mini férias do seu dia. Estabeleça uma mini férias do seu é. dia, uma mini pausa.
para fazer Mas, de mais. certa forma, aí me faz questionar um ponto. Se eu tenho que ficar deixando meus pensamentos livres para avaliar, observar, e se esses pensamentos são sobre o passado, se esses pensamentos sobre o futuro, como é que eu lido em relação a isso? Porque eu acho que a grande reclamação, ou a maior reclamação do que eu tenho ouvido das mulheres, especialmente da insônia, é justamente esse pensamento repetitivo, essa ansiedade constante. É, Então, como é que se eu deixar meus pensamentos livres, eles também não vão interferir nesse processo? Uhum. Na verdade, o mindfulness ele vai te convidar justamente para entrar em contato sim com esses pensamentos, né? Mas quando são pensamentos que você consegue de fato, né, ter pensamentos que incomodam, enfim, você entra num processo sim de aceitação desses pensamentos, né? Mas você pode continuar aí no trabalho desses pensamentos, tentando de algum modo resolvê-los, porque muitas vezes existe um problema real, né? Existe um problema que nos chama atenção, que nos tira de fato, né? Que nos exige uma resolutividade. Então, de fato, o mindfulness não é favorável, não defende a fuga, né? A gente não quer fugir Uhum, de problemas que são reais, que existem. Mas é uma maneira da gente enxergá-los de uma forma sem julgamento, de uma forma não crítica, e a partir de então a gente conseguir vê-los com outros olhos, dando novos significados para aquilo. E o processo da compaixão, o processo de aceitação, o processo de acolhimento, né, de se considerar enquanto ser humano, que erra, que tem suas imperfeições, muitas vezes nos ajuda a dar esses novos significados esses pensamentos que geram sofrimento. uhum. Então, acho que seriam E a gente só tem 10 minutos agora. Vamos falar agora um pouquinho sobre a parte o que der para a gente, pelo menos mais 5 minutos. O que você pode falar também em relação à terapia cognitiva comportamental? Traz. Eu até queria que você falasse um pouquinho da restrição de sono, se você já trabalha com ela, e o que mais que você pode trazer, né, nesses próximos 5 minutos. Depois a gente tem mais 5 minutos para falar outras coisas. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai ter, sobretudo, três focos, né? Ela vai trabalhar na maneira como você interpreta o seu sono, né? Como você pensa sobre o seu sono, e aí a gente vai trabalhar em cima dos pensamentos automáticos, aqueles pensamentos que invadem a sua mente no momento em que a insônia é ativada, né? No momento em que o sono não vem e você percebe que ele não vem. A gente vai trabalhar sobre as crenças, no que você acredita em relação a isso, ao processo do sono. Vai atuar também sobre as emoções, que muitas vezes, como você falou, né, a gente tem medo de dormir. Então, se a gente intervir um pouco em cima do medo e minimizar um pouco esse medo, com várias técnicas que a gente pode, que a gente pode usar para regulação, autorregulação emocional, a gente pode aí, então, criar um ambiente interno, né, no caso, mais favorável para o relaxamento, mais favorável para a sonolência e para minimização do estado de alerta, né? E tem também, a gente trabalha também em cima de comportamentos, são as estratégias comportamentais que a gente pode, então, aplicar no nosso dia a dia, né, para favorecer o processo do sono. A restrição mesmo que você falou, a restrição do sono é uma técnica comportamental, né, que a gente entende que restringindo propositalmente o sono, né, você permite com que o seu corpo faça a própria homeostase dele, né? Permita com que aos Isso. poucos ele vá recuperando o processo de sono que é natural do corpo, fazendo restrições do sono. Então, literalmente, assim, a grosso modo, é diminuir a quantidade de forma planejada, né? Diminuir a quantidade do sono propositalmente, para que o seu corpo vá se reajustando com o tempo e vá fazendo a própria homeostase do sono.
Isso seria E aí uma das você sugere, por exemplo, colocar um despertador. Por exemplo, a pessoa dorme meia-noite, põe o despertador 5 horas. Se ela vai dormir, não vai, mas 5 horas ela tem que estar de pé. Exato, Essa é a por ideia, aí. não é? Essa é a ideia, justamente, é a restrição do sono. E durante o dia não tirar nenhum cochilo, né? Evitar esses pequenos cochilos, muito menos para compensar, né? Uhum. Mas seguir a vida e já quebrar aquelas crenças catastróficas, né? Aqueles pensamentos catastróficos que a gente tem sobre o dia. Ah, mas se eu não dormir bem, eu não vou ter um dia produtivo. Isso muitas vezes é uma crença, uma crença que a gente cria em relação ao sono, e é uma crença disfuncional. Então, Até porque as pessoas têm necessidades individuais diferentes, né? Então, uma pessoa precisa de 8 horas de sono, a outra pode ficar muito bem com 6 horas de sono. O que eu sempre digo e repito, por causa dos estudos epidemiológicos, é que se você dormir menos de 5 horas, aí sim você está entrando numa faixa que é possivelmente insuficiente para sua restauração. Mas tem gente que dorme 6 horas, tem gente que dorme 7 horas, outras dormem 8 horas, e isso é suficiente. Então, a partir do momento que eu defini o que é saudável para mim, eu procuro dormir essa quantidade. Né? E a restrição do sono é uma técnica que pode te ajudar a descobrir, né, quanto de sono que você precisa, né? E o sim, que sim. mais você pode trazer aqui de forma mais prática? Tendo 5 Só minutos agora. só um adendo aqui na Ah, deixa eu restrição só do sono. comentar. Eu sei que a professora Adriana Ximenes e vocês estão planejando fazer uma tese, né, estudando mindfulness, e eu fiquei muito feliz de saber que vocês vão trazer mais respaldo científico aí para aquilo que a gente precisa, né, o laboratório da professora Adriana Ximenes, na qual eu já estive lá, já trabalhei com ela, e eu fiquei bastante feliz quando ela me contou. Eu falei, poxa, que bacana, a gente está precisando mesmo de técnicas para trazer para a população, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida sem medicação, já que, infelizmente, o uso de hipnóticos, de ansiolítico, de antidepressivo só tá aumentando, né? Uhum. E da, Assim, da, da tomara. TCC também, o que você pode nos falar? Não, acho que no geral era isso, né? Acho que a TCC é uma possibilidade, é uma possibilidade que muitas pessoas, inclusive, não conhecem, né? Quando se pensa em sono, rapidamente, de fato, vão pensar nas alternativas medicamentosas. Muitas vezes elas são mais rápidas, inclusive, né? Isso. E dá essa sensação de mais eficácia, mas existem aí outras alternativas não medicamentosas que podem ser tentadas até mesmo antes da própria medicação. E está aí os psicólogos, né, os terapeutas cognitivos comportamentais, cada vez mais criando protocolos, melhorando os protocolos para o tratamento da insônia. E só queria finalizar dizendo que isso é uma alternativa que está à disposição, né, e que as pessoas podem contar, certo? Uhum. Era mais nesse E, sentido. e eu vou aproveitar aqui também, porque eu prometi, né, que eu ia trazer algumas intervenções. É, Tem aromaterapia também. Eu sei que algumas pessoas encaram de uma forma desconfiada, mas eu tenho uma colega, né, de pós-graduação, que ela foi professora lá em Aracaju, e ela testou o capim-limão para ansiedade. E funcionou, né? Ela foi professora lá, hoje ela mora na Inglaterra. E, então, assim, o uso do capim-limão, de 3 a 6 gotas, 3 vezes que você cheira, pode diminuir a ansiedade. E o uso da lavanda também tem sido indicado também, o uso da aromaterapia com a lavanda para sonolência. Existem estudos científicos que indicam que haveria um efeito tanto da diminuição da ansiedade quanto também da facilitação do sono. A gente tem algumas alternativas que têm sido investigadas e vamos, eu sempre penso, né, a gente tem que tentar algo mais natural, que não traga tantas consequências, ao invés de ir direto para a medicação. É uma luta que eu tenho com as pessoas, porque, no geral, o insone, ele fica tão cansado, tão exausto, que ele quer tomar aquela pílulazinha, apagar e, infelizmente, acordar ali no dia seguinte, nem sempre tão restaurado, porque o sono farmacológico não é igual ao sono natural. Né? Então, é importante a gente lembrar que existem vários caminhos antes de você ir partir direto para a medicação. Então, eu tenho trazido, né, psicólogos, a gente tem chamado pessoas para mostrar
para os insônios, para as pessoas que sofrem de vários distúrbios, que existem outros caminhos de higiene do sono, que eu tenho regularmente, né, no meu Instagram eu posto alguma dica. São dicas simples, mas é engraçado como aquilo que é simples para mim não é simples para o outro. Eu já tenho vários feedbacks, vários testemunhos, né, das pessoas falando, gente, eu não sabia disso, eu não sabia que eu não precisava tomar melatonina, que era só apagar as luzes. Então, assim, coisas simples que todo mundo aqui pode fazer que vai melhorar. E eu encerro aqui, nós temos apenas 1 minuto, eu encerro aqui agradecendo, Camila, pela sua disposição, pela sua participação e dizendo, 28 segundos aqui, tá? Já veio o cronômetro do Instagram, te agradecendo, tá? Pela tua disposição, pela tua participação e dizendo a todos aí, gente, que nós vamos continuar trazendo conteúdo, trazendo pessoas habilitadas e capacitadas para fazer de vocês mais saudáveis e mais felizes, tá bom? Um abraço. Eu que agradeço, Lu. Dá tchau aí. Um abraço. Tchau, tchau.